Essa é uma apresentação do Clube do Artigo, modelo da NASA de ameaça e erro em cirurgia cardíaca pediátrica, padrões de cadeias de erro. Eu sou Érica Terão Gonçalves, R1 em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil. Essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da CardioPed Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a capa do artigo. No lado esquerdo, na parte inferior, a gente vê os autores do artigo e na introdução. Esse artigo, nos refere a uma... Inicialmente, esse artigo foi um modelo criado de ameaça e erro, representado pela NASA, onde eles estavam avaliando modelos de pilotos durante um avião padrão, onde eles faziam voos comerciais. Foram criados simuladores e auditorias de segurança de operação de linha, e essas foram avaliações essas eram as avaliações de ameaças enfrentadas pelas tripulações de cabine dos erros subsequentes cometidos. O objetivo era compreender a ameaça e erro, ao invés de atribuir culpas ou responsabilizações. Foram empregados termos como voo de pacientes e tripulações da cabine. O termo voo se referia ao período da chegada do paciente à sala de cirurgia até o momento de auto-óbito, e era considerado completo se o plano de voo de pré-operatório tivesse sido gerado. Tripulação era considerada a equipe clínica, que administra diretamente o cuidado ao paciente. Nesses estão empregadas as equipes anestésicas, cirúrgicas, de perfusão e de enfermagem dentro do centro cirúrgico, e depois as equipes de terapia intensiva, cirúrgica e cardiológica no pós-operatório. Antes de entrar dentro do centro cirúrgico, eram realizada a lista de verificação pré-cirúrgica, de acordo com a lista da Organização Mundial da Saúde. E o checklist pós-operatório era feito um debriefing com todos os membros da equipe para avaliar o procedimento realizado, o local onde foi realizado e todos os equipamentos e os materiais utilizados dentro do centro cirúrgico. Nessa tabela, podemos observar nessa figura um infográfico do plano de voo representado durante a jornada operatória de uma criança internada. O risco é evidenciado no eixo Y e o tempo no decorrer do procedimento cirúrgico, pós-cirúrgico, até a alta da enfermaria do paciente para casa. É representado no eixo X. Várias ameaças são representadas pelas letras T. Essas ameaças, elas são sentinelas. Dessa forma, o artigo ele compara que essas ameaças, elas são inerentes ao paciente e que não têm relação com a equipe cirúrgica ou dentro do hospital na assistência médica. Já os erros, essas ameaças, elas podem gerar alguns erros apicais, que são representados pela letra E. Esses erros, eles representam estados não intencionais do paciente, representados pela letra U. Nessa figura 2, não, aí já foi a figura 1. Os resultados desse estudo mostraram que a ameaça é uma influência externa e aumenta a complexidade operacional do voo comprometido. O erro é uma ação ou uma inação humana que leva a um desvio do plano de voo original pretendido, levando a um estado não intencional que causa uma redução na margem de segurança e aumenta a probabilidade de um evento adverso do paciente. Os erros, portanto, vêm da tripulação. Portanto, a sala de cirurgia é o local mais comum e importante para o início de uma cadeia de erros clinicamente importante. Esses erros apicais estão fortemente associados a um curso complicado na UTI, envolvendo falhas na desescalada. Essas recuperações complicadas na UTI também estão fortemente associadas à ocorrência de erros amplificadores adicionais que modulam a cadeia de erros e exacerbam o desvio clínico do caminho esperado. Em relação aos resultados, foi observado nessa figura 4, no gráfico representado pela letra A, que existem algumas quantidades de erros de amplificação, que são aqueles erros que são inerentes do próprio paciente. Já na letra B, a gente observa a cadeia de erros originadas por causa desses erros apicais. Na letra B, a gente pode observar que a maior causa, o maior número está concentrado na proficiência do médico, da equipe clínica. Então, saber o procedimento cirúrgico, saber qual procedimento indicar, e isso tudo pode estar desencadeando esses erros de amplificação durante a conduta do paciente.
Nessa tabela, a gente pode observar que todas as mortes foram associadas a uma falha na desescalada e, portanto, é altamente significativo. Mas esse modelo logístico não vai gerar uma razão de probabilidade. A associação entre os padrões de erro e desfechos adversos são a lesão cerebral ou a morte. Os valores em negrito são representados por uma relação estatisticamente significativa. A ocorrência de qualquer erro durante um voo, que no caso trazendo para a nossa prática médica, é durante o procedimento cirúrgico dele, 50% de todos esses procedimentos cirúrgicos que são considerados voos, os pacientes tinham algum erro associado a uma tendência fraca de resultado desfavorável, como lesão cerebral ou morte. Havia uma probabilidade muito forte desses desfechos, geralmente associados à amplificação de erros na UTI, que aumentou 7 vezes a probabilidade desse desfecho de lesão cerebral ou morte. Alguns erros apicais são desencadeados por ameaças mal administradas do paciente, geralmente uma comorbidade ou uma morfologia complexa dessa cardiopatia do paciente, mas a maioria, 75%, ocorre independente das ameaças do próprio paciente e, portanto, não são forçadas. A nossa maior compreensão da importância dos erros e das cadeias de erros que levam a uma maior consciência dos desvios da trajetória planejada na prática clínica. Por exemplo, se você entrar dentro de um curso cirúrgico e você tinha uma proposição cirúrgica e você pretendia fazer uma certa abordagem e durante esse processo ocorreu um desvio significativo, eles orientam a gente introduzir uma política obrigatória de obtenção de uma segunda opinião cirúrgica dentro do centro cirúrgico, a fim de melhorar essa tomada de decisão. Já em algum desvio pós-operatório significativo, são convocadas reuniões clínicas, que são revisões multidisciplinares nos casos urgentes. Esse modelo, ele possibilitou alguns benefícios. Por exemplo, o aperfeiçoamento de um trabalho em equipe, o desenvolvimento de um senso de responsabilidade para cada indivíduo, resolução rápida dos problemas do sistema e do processo, e não deixar passar despercebidos eventos adversos aparentemente benignos que escapam à análise da morbidade e da mortalidade. Além disso, uma mudança cultural na equipe em relação a uma abordagem sistêmica do erro. As limitações desse estudo esse estudo ele depende pessoalmente do desempenho que acompanha essa jornada dos pacientes, revisão de prontuários, entrevista de médicos e que também envolve considerável subjetividade. Em geral, a detecção de erros pode tornar-se cada vez mais granular. Enquanto mais procuramos, mais erros encontramos. Essas crianças submetidas à cirurgia pediátrica pode nos ajudar a quebrar uma cadeia de erros, os desvios clínicos não intencionais e a falha na redução dos riscos, além de levar a melhores resultados para o paciente. Cada criança internada para essa cirurgia cardíaca foi monitorada em tempo real quanto às ameaças, os erros, o estado clínico não intencional e os resultados adversos. Essa propagação de cadeia, geralmente, ela se origina dentro do centro cirúrgico e vai se propagando para dentro da UTI. A profissão médica tem sido relutante em reconhecer a ocorrência de erros e seu impacto. Quando os erros são expostos, existe frequentemente uma resistência geral à transparência relativamente dos detalhes e às circunstâncias. Razões para isso decorrem do fato de que a profissão médica tem geralmente adotado uma abordagem pessoal ao erro humano. Consequentemente, o erro é considerado uma deficiência de uma pessoa e de um pequeno grupo de indivíduos sobre os quais considera que cabe a sua responsabilidade. A culpa está implícita se não for declarada, e isso por si só é um impedimento à comunicação dos erros. Um reconhecimento crescente de que a abordagem pessoal ao erro é prejudicial e, portanto, um interesse considerável, centra-se agora na definição, quantificação e compreensão do erro médico. Uma grande mudança cultural na abordagem do erro foi na aviação, foi a sua despersonalização. Em vez de reconhecer que o erro é onipresente e inevitável, era mais importante compreender por que os erros ocorrem, do que saber por quem eles ocorreram. Essas foram as referências usadas pelos autores do artigo. Muito obrigada. Então, bom dia a todos novamente. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil. E hoje, dia 26 de março de 2024, comentando
alguns aspectos metodológicos sobre o trabalho apresentado. Trabalho que eu considerei bastante interessante, mostrando uma metodologia proposta pela NASA para avaliação de ameaças e erro em voos comerciais. Isso aplicado às condutas em cirurgia cardíaca pediátrica. Classificando o estudo, é um estudo quantitativo, tem várias porcentagens, avaliações numéricas, é um estudo quantitativo, ele é de campo, porque não houve intervenção neste momento, é uma revisão de prontuários dos pacientes. Quanto ao tempo, ele se caracteriza como sendo longitudinal retrospectivo, porque ele parte de um efeito, né, que são os eventos ocorridos em termos de erro, e vai em busca de elementos causadores desses erros. E avaliação prognóstica. Então, em resumo, um estudo quantitativo de campo, longitudinal retrospectivo e para avaliação de prognóstico. Bom, o estudo mostra uma metodologia, né, e como ela foi aplicada num grupo de pacientes internados com cardiopatia congênita e operados, mas ele não tem especificamente uma metodologia para ser discutida como faço regularmente. Mas eu gostaria de ressaltar alguns aspectos conceituais que aparecem nesse trabalho. Então, nós vemos pelas figuras apresentadas que ele caracteriza os erros potenciais, né, as ameaças potenciais já no pré-operatório relacionados ao paciente, né, e isso vai numa progressão, intensificando no intracirúrgico, e depois a tendência para ir diminuindo a quantidade de erros. Mas o que eu gostaria de ressaltar, conceitualmente, é a história deste pesquisador, meteorologista, chamado Edward Norton Lawrence. Nasceu em 1917, morreu em 2008. Ele era meteorologista e, durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou responsável pelo plano de voo, coincidentemente relacionado ao assunto, planos de voo, dos aviões da Força Aérea Americana. E para saber se a qualidade do tempo estaria adequada para que os voos ocorressem, ele desenvolveu uma fórmula matemática. E com essa fórmula, ele construía alguns gráficos. Vocês vejam aqui na parte superior direita, o gráfico mostrando como seria a evolução do clima em determinado dia, né? Uma vez ele decidiu repetir os cálculos dele e sobrepôs os gráficos. E viu, como é mostrado aqui na figura, que lá no final, uma curva que vai nitidamente para cima e, no mesmo momento, em oposição a ela, uma curva indo para baixo. Então, no mesmo dia, no mesmo momento, aplicando as equações que ele usava, ele viu comportamentos diametralmente opostos. E achou muito estranho isso, porque lá no começo as curvas estavam totalmente sobrepostas. Então ele foi rever o material dele, isso em 1900, publicou depois em 1963. Ele verificou que na primeira realização de avaliação do comportamento do tempo, ele usou 6 casas decimais, vejam, 0,506127. Na segunda avaliação, ele simplificou e utilizou só 3 casas decimais. Só essa pequena diferença, na casa do décimo milésimo, vocês veem que houve uma alteração após um determinado tempo. E isso ele chamou de efeito borboleta. Ou seja, coisas pequenas lá no começo, pequenas diferenças no início do processo, se essas diferenças forem sendo mantidas por interações contínuas ao longo do tempo, elas vão se multiplicando até que, em um determinado momento, ocorrem fenômenos totalmente inesperados, como foi o caso do trabalho aqui. Então, eu acho que dá para fazer uma analogia muito boa entre essas ameaças sentinelas, os erros que ocorrem já no centro cirúrgico e depois vão se multiplicando até terminar em consequências drásticas para o paciente. Então, é uma aplicação bem interessante de um sistema complexo, né, como é
são os processos relacionados à vida humana, e onde há interação de muitos fatores. Então, pequenas coisas em um determinado momento podem ir se multiplicando e levar a um desfecho muito trágico. E me chamou a atenção no gráfico, aqui na figura 4, como bem destacou a Érica, a proficiência foi um elemento bem preponderante na prevalência dos erros. Então, os erros de proficiência e de julgamento representaram 80% de todas as possibilidades de erro. E a gente, entendendo como é a proficiência relacionada à competência, habilidade, aptidão, mostrando a importância de que a equipe vai cuidar do paciente, tenha esse desenvolvimento, né? Esteja sempre atento a desenvolver as habilidades, competências, as reuniões conjuntas, como tem sido feito aqui no nosso grupo, que é uma característica muito relevante do nosso grupo, essa interdisciplinaridade, todo mundo participando conjuntamente do conhecimento e da evolução de cada paciente. Isso é relevante porque representa 80% todas as possibilidades de erro que venham correr e trazer consequência para o paciente. Então, foram esses aspectos que eu achei interessantes para trazer não como metodologia, mas como conhecimento conceitual a respeito do assunto. Então, eu considerei o trabalho contendo apenas pontos positivos, fortalezas, embora ele ponha algumas fraquezas, o próprio autor coloca algumas fraquezas no trabalho, como a dificuldade de avaliar retrospectivamente os prontuários e consensos, etc., mas isso aí achei de intensidade menor. A fortaleza é bastante grande porque destaca a importância da atenção contínua ao paciente, como o doutor Ulisses sempre vem reforçando a necessidade de que todos cuidem importantemente de todos os detalhes e trabalhem conjuntamente para que tudo saia bem ao final da cirurgia e o voo seja tranquilo, desde o começo até a alta do paciente. Então, agradeço, fico à disposição. Muito obrigado.